Impacto dos alimentos transgênicos na saúde humana. Trabalho realizado por Daniele, Giovana, Henrique, Isabela, Laura Letts e Laura Mande. Professora Aline. Para começar a apresentação do nosso trabalho, a gente vai fazer uma breve explicação do que é o alimento transgênico, que seriam organismos geneticamente modificados que recebem um gene de outro organismo doador e que, com essa alteração, passam a apresentar características novas. Em relação aos efeitos nocivos à saúde, que é o principal ponto do nosso trabalho, existem inúmeros estudos sobre os efeitos dos transgênicos à saúde humana, mas por esse assunto ser considerado novo, ainda é necessário muita pesquisa e discussão sobre o tema. Nas prateleiras dos supermercados não é difícil encontrar alimentos com um detalhe que passa quase desapercebido na embalagem. O pior é que muita gente nem sabe o que ele significa, por isso nós vamos conversar com eles, os consumidores. Quando a gente vai no mercado, alguns alimentos, algumas embalagens apresentam um T. Você sabe me dizer o que significa esse T? Não. Não tem ideia? Não. Já alguma vez já viu ou nunca viu? Nunca reparei. Não sei. Não sei. Não, Não tem ideia? nenhuma. Já viu ou não? Pra ser sincera, eu nunca reparei. É transgênico e não é comida que preste para comer, né? Então, infelizmente, não é nem pelo processo de transgenia. Para quem conhece o processo, é a forma como que as indústrias que fazem esse tipo de processo, é como que ele modifica a semente. Você sabe dizer então pra gente o que é um alimento transgênico? É um alimento modificado. Um alimento transgênico é um alimento modificado. Ele é modificado para ser resistente a ou alguma praga, alguma erva daninha ou algum inseticida ou pesticida. Transgênico é nocivo à saúde, não é? Ele é modificado, né? De alguma forma ele foi modificado, ele não é do original. E você acaba consumindo bastante isso ou realmente não sabe quais os alimentos são transgênicos? Alguns a gente sabe, né? Mas a maioria não. Normalmente eu não olho muito embalagem, não. Ultimamente eu acho que sim, mas eu procuro o quanto mais natural possível. Os alimentos que eu consumo são os que a minha esposa põe dentro de casa. Você acha que é possível mudar do ser humano a talvez essa alimentação para evitar esse transgênico? Na verdade, é educação alimentar, colocar em legislação isso, que é proibido vender comida transgênica. E se permitir a comida, né? Porque, né? Liberdade, colocar bem específico o que ela causa e tem que deixar por que é comida transgênica e o que ela faz. Igual faz uma embalagem de cigarro. Aí as pessoas vão se educando, aí cada um escolhe o que quer da vida, né? Um alimento transgênico é um alimento que recebeu, durante o seu desenvolvimento, recebeu um gene de outro organismo. Não é? Então, esse nome vem daí. Ele recebeu um gene de outro organismo para que se levasse uma característica que você não encontraria naquela espécie, você não encontra na natureza dentro daquela espécie. Você encontra, obviamente, essa característica na natureza, mas não dentro daquela espécie. Então, recebe um gene de outro organismo. Por exemplo, o Brasil ele cultiva só soja, milho e algodão. Como algodão a gente não come, não é? Então, dos nossos alimentos aí, soja e algodão. Você falando em percentagem, a gente sabe o seguinte, que na nossa última safra, mais de 94% da nossa soja, ela é transgênica. Então, obviamente, um produto que é derivado de soja, não é? Tantos são os produtos que nós consumimos, ele é derivado desta soja transgênica, que é um grande predomínio, justamente porque os produtores reconhecem esse valor do produto e acabam utilizando bastante, que é isso que nós estamos vendo. Que os transgênicos fazem parte do nosso dia a dia, nós já percebemos. Mas que tal evitar e apostar em algo mais saudável? Fica a dica para você aí de casa. O objetivo desse trabalho é, através de pesquisas e estudos baseados em artigos científicos, procurar compreender e analisar o desenvolvimento e consumo de alimentos transgênicos e, principalmente, o seu impacto na saúde. Para isso, a gente utilizou pesquisa em artigos científicos relacionados ao tema, consultas em sites oficiais do governo e a discussão em grupos sobre o tema.
Bom, nós pesquisamos quais os riscos da ingestão de alimentos transgênicos, o que eles podem trazer à nossa saúde, e não existem estudos suficientes que comprovem que essas adversidades citadas nesse trabalho, elas estejam relacionadas apenas com o consumo de transgênicos, mas que esses seriam os possíveis problemas que podem estar relacionados com o consumo desse tipo de alimento. Bom, um deles seria o aumento das alergias. Por exemplo, no Instituto de Nutrição de York, na Inglaterra, em 99, uma pesquisa constatou um aumento de 50% na alergia a produtos à base de soja. Eles afirmavam que o resultado poderia ser atribuído ao consumo de soja geneticamente modificada. E se esse organismo modificado geneticamente fosse um alimento e seu consumo provocar alergias em parcelas da população por causa dessas novas substâncias, uma outra preocupação é que se o gene de uma espécie que provoca alergia a algumas pessoas for usado para criar um produto transgênico, esse novo produto também pode causar alergias devido à transferência de características daquela espécie. Bom, um segundo fator seria o aumento das resistências a antibióticos. Então, para certificar de que a modificação genética deu certo, os cientistas eles inserem genes chamados marcadores de bactérias resistentes a antibióticos. Isso pode provocar o aumento da resistência a antibióticos nos seres humanos que ingerem esses alimentos, ou seja, podem reduzir a eficácia dos remédios à base de antibiótico, que pode ser considerado um problema para a saúde pública. Em terceiro, o aumento de substâncias tóxicas, porque existem plantas e micróbios que possuem substâncias tóxicas para se defender de seus inimigos naturais, como insetos, enfim. Na maioria das vezes, essas substâncias elas não fazem mal ao ser humano, mas se o gene de uma dessas plantas ou desses micróbios for inserido em um alimento, é possível que o nível dessas toxinas aumentem, podendo causar mal às pessoas e outros animais. Isso já foi constatado com o milho transgênico, que pode matar lagartas de uma espécie de borboleta, a borboleta monarca, que é um agente polinizador. Então, para garantir a segurança de todos, é que preciso que sempre avaliar a toxicidade das substâncias inseridas nas plantas para evitar esse tipo de problema. Psycho, sua pegada mais leve, apresenta polêmicas sobre transgênicos na alimentação. Organismos geneticamente modificados, os OGMs, são todo e qualquer organismo que teve seu material genético, o DNA, modificado por meio de técnicas aplicadas pela engenharia genética em laboratórios. Já os transgênicos são organismos que contêm um ou mais genes transferidos artificialmente de outra espécie. Assim, se uma semente manipulada em laboratório não teve introdução de DNA de outra espécie, ela é apenas OGM, mas se houve essa introdução, ela é OGM e transgênica. Portanto, dentro dos OGM existe o grupo dos transgênicos, mas nem todo OGM é transgênico. Os OGM mais famosos são parte também dos transgênicos. Trata-se dos alimentos, como o milho e a soja. Apesar de haver várias outras aplicações para esse tipo de técnica, a principal polêmica se dá mesmo em torno da alimentação. Na natureza, as mudanças genéticas ocorrem ao longo de centenas de milhares de anos. Com a alteração genética em laboratório, isso é feito rapidamente, mas gera muitas incertezas e riscos, pois não se sabe quais as mudanças que a manipulação genética em um alimento pode causar nos humanos e no meio ambiente. Entre as vantagens da produção de alimentos transgênicos estão capacidade de produção de sementes com qualidade nutritiva maior, aumento e melhoria na produtividade devido a maior resistência a doenças e pragas, redução dos custos de produção, mas há desvantagens muito significativas. Entre elas estão possíveis problemas de saúde, como aparecimento de alergias e efeitos venenosos ou carcinogênicos, perda de biodiversidade e incentivo ao aparecimento de pragas, modelo dos transgênicos dominado por poucas transnacionais. Como alternativas, procure consumir alimentos orgânicos, cobre a aprovação de leis mais restritivas à produção e comercialização de alimentos transgênicos, exija maior fiscalização e estudos mais aprofundados por parte das empresas antes da liberação de sementes para o mercado. Nós concluímos que com o pequeno número de estudos conclusivos sobre o tema, evidencia a necessidade de uma discussão para a adoção e incorporação de alimentos transgênicos, deixando clara a incerteza dos seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente, porque como não são estudos conclusivos, não se pode falar com certeza se está mesmo relacionado à ingestão de alimentos transgênicos, e também a ausência de dados experimentais, enfim. Até porque não conhece bem os efeitos dos alimentos geneticamente modificados e como eles podem acarretar à saúde.
Também não faz parte da nossa cultura, da cultura brasileira, exercer esse controle de segurança e qualidade sobre os alimentos que se consomem ou exigir dos órgãos competentes a fiscalização do cumprimento da legislação referente à segurança alimentar. E para finalizar, aqui estão as referências que utilizamos para a realização do nosso trabalho.